Alguém, alguém, nupchan sam, pema gesar não pola, yam sen choging odrumye, pema june shesudrak, cordo kandro mampekor, yeki jesu dadruki, jinge lapchi sheksu so, guru pema siddhi hum. Hong Argang Yogi Nupchan Sam Pema Gesar Dompola Yam Sen Chogi Adrunye Pema June Shisudrak Kordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jengi Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Muito bem. Eu esqueci de gravar, então a gente fez todas as preces, tá? Só eu estava esquecendo de gravar, para quem estiver assistindo a gravação. Então, mon amour. Então, nós estamos estudando o significado de refúgio, na verdade, né? Para o treinamento da mente. Como é que a gente pode olhar para as aflições, para todas as adversidades, como uma oportunidade para a gente cultivar o refúgio. Então, é nesse ponto que a gente está do texto, né? Então, só para a gente se localizar, é sempre bom a gente se localizar. A gente, no texto raiz, na semana passada, a gente discutiu esta parte. Então, a gente já passou sobre muito pouca coisa, tipo como descartar a atitude de aversão à diversidade, né? Então, como se a gente desse as boas-vindas à diversidade como um apoio para o nosso caminho. Então, a gente desenvolve uma atitude de entusiasmo diante das adversidades. Então, a gente viu na semana passada como que a gente pode usar a diversidade como suporte para o cultivo da mente de emergência, da renúncia do samsara. Então, essa mente do emergir, né? Aquela mente que tem o desejo de sair da experiência de samsara. Isso é muito importante também a gente lembrar. Samsara não é um lugar, né? Um lugar diferente de onde a gente está nesse momento, né? Neste momento, tá rodando o software de Samsara, aqui onde a gente, pelo menos para mim, né? Não vou falar por ninguém, mas para mim, tá rodando o software de Samsara. Pode ser que para alguém esteja rodando o software da iluminação, né? Óbvio. Mas no meu caso, não, tá rodando o software do Samsara, né? Então, o Samsara é sempre uma experiência, né, que está girando em torno de um eu que se sente separado de tudo, né? E esse motor do Samsara está girando, né? Então, quando o Samsara mostra a cara para a gente, como adversidade, o primeiro nível de prática, né, que a gente poderia destacar, né? Quando o Samsara mostra o lado negativo da experiência para nós. A gente podia pegar isso e falar, então essa é a natureza do Samsara, né? A gente enxergaria esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento óbvio, que é o que a gente reconhece, falar, isso aqui é sofrimento, isso aqui é adversidade, né? Esse é um tipo de sofrimento. Então, um primeiro nível de prática seria reconhecer esse aspecto negativo do samsara, que a gente reconhece como sofrimento. Mas a gente precisa aprofundar nossa visão do que é sofrimento, né? Então, na visão budista, a gente ainda tem um nível um pouco mais sutil de sofrimento, que é o sofrimento da mudança, que é o que a gente chama de felicidade mundana, né? Felicidade comum. Para o Buda é sofrimento, né? A gente acho que conversou semana passada, já estou confundindo os encontros, mas acho que a gente conversou semana passada sobre isso, né? Então, para o budismo é um tipo de sofrimento, o sofrimento da mudança, né? Então, no mesmo pacote que vem a felicidade, já está dentro o sofrimento, porque é só uma questão de tempo, né? Aí tem o sofrimento que tudo permeia, que é o sofrimento que está em toda a nossa experiência, que é a suscetibilidade às aflições mentais. Então, neste momento, nós somos suscetíveis às aflições da mente. A qualquer momento, a nossa mente pode se perturbar, né?
por qualquer razão, literalmente, né? Então, o simples fato de nós sermos vulneráveis às aflições da mente é o terceiro tipo de sofrimento mais sutil. Então, quando a gente olha para o Sansara, para todas as experiências comuns, a gente fala, bom, não tem felicidade verdadeiramente aqui, né? Então, quando a adversidade se mostra para nós, a gente podia se ligar, usar essa diversidade como uma forma de cultivar a renúncia, né? E a gente ficou semana passada discutindo o que era a renúncia, né? A renúncia, na verdade, não é se negar a participar da vida, ou se negar a desfrutar dos prazeres da vida. Isso não é renúncia, né? Renúncia é não se enganar com as aparências das coisas, né? Seria assim, a gente poder se divertir, mas já sabendo que aquilo... A gente não pode se apegar àquilo, a gente não pode deixar a nossa energia se mover na dependência dessas coisas. É que é muito mais difícil, né? De estar no jogo e não jogar. Mesmo, de verdade, né? Não se atirar para dentro do jogo, né? Mas por isso que não é à toa que os monges, né? Eles se retiram, literalmente, né? Porque é mais fácil você desenvolver uma estabilidade quando você, pelo menos no início, né? Você não está no meio da confusão. Então, por isso que a gente faz retiros também, né? Por mais curtos que sejam, assim. Mas quando a gente está num lugar delicioso, que a gente passou no fim de semana, né, Carol? Um lugar gostoso, assim, afastado da confusão, né? Com gente querida, protegidas e cuidadas e tudo mais. É mais fácil estabilizar um pouco o nosso estado mental. A gente tem mais chance, né? Disso acontecer. Então, é uma boa coisa no começo. Mas se depois a gente não conseguir sustentar essa estabilidade no meio da confusão, aí a coisa não funciona, né? Porque como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar escondido o tempo todo, né? Se esconder o tempo todo das coisas? Não rola, né? Então, por isso que esses ensinamentos de treinamento da mente são importantes para a gente, porque a gente está no meio da confusão, a gente vai precisar meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Essa é a situação que a gente está. A gente está no meio da nossa vida, achando que está tudo bem, mas ao mesmo tempo a gente quer praticar. Então, é um negócio meio complicado, né? Por isso que esses ensinamentos são importantes para a gente, né? A gente tem que treinar em algum nível, assim. O que vocês acham, por enquanto? Estamos bem? Essa questão da renúncia, ela é muito sutil e, ao mesmo tempo, muito importante, né? Eu acho, assim, que renúncia seria entender, enxergar a verdadeira cara do Sansara, né? Enxergar direito, assim, onde que a gente está, né? O Lama Santa, eu vou começar a trazer um monte de referência do Lama Santa agora, né? Porque eu passei a manhã inteira, o dia inteiro, na verdade, traduzindo o Lama Santa, de um português para inglês. Difícil isso. Mas é muito difícil. Mas ele estava falando, né? Quando a gente assiste um filme, né? A gente está assistindo um filme. Então, nisso a gente está vendo que é filme, né? Mas daqui a pouco aquele filme começa a mover a nossa energia, né? A gente se emociona, fica triste. Claro que tem no fundo, a gente sabe que aquele é filme, mas tem um momento que a gente está completamente entregue para o filme, não tem? Tem uma hora que a gente está lá, puxando os cabelos, se desmaiando de chorar, a gente está lá, completamente envolvida no filme, né? Isso seria a experiência que a gente tem no Sansara a maior parte do tempo, se não todo o tempo, né? Mas em algum momento a gente pode botar alguma lucidez, assim, que a gente está assistindo um filme. O Lama falava isso, falava, vocês olhem para a vida assim, vocês estão sentados na poltrona da sua casa, tá tudo bem, sempre. Vocês estão assistindo um filme. Às vezes é filme de terror, às vezes é filme de amor, às vezes é comédia, mas é filme. Vocês estão sentados confortavelmente na poltrona da sua casa. Seria maravilhoso, né? Isso, na verdade, é que é renúncia. Não é não assistir o filme, sabe? O nível mais sofisticado, vamos dizer assim, de renúncia. É assistir o filme sabendo que você está assistindo o filme. Mas não é fácil, né? Então, no início, a gente não vê todo tipo de filme, a gente só vê os filmes meio sessão da tarde, né? Para a gente não se apavorar demais, né? Não se perder demais. Então, a gente deveria se proteger um pouquinho, enquanto a gente não tem muito músculo, né? Mas renúncia seria saber que é filme, né?
Não é nada fácil. Bom, então a gente está agora nos comentários do Gyatso Rinpoche. Vamos lembrar de novo esse pedacinho que ele fala na verdade, acho que nem é renúncia. Esse pedacinho que ele fala da renúncia. Então, aqueles que utilizam a diversidade como suporte para o treinamento no desenvolvimento da renúncia. Isso é feito ao se reconhecer que, enquanto vaguearem pela existência cíclica, sem nenhum autocontrole, a ocorrência desse tipo de adversidade não é uma injustiça que lhes foi imposta. Não se trata de algo injusto, pelo contrário, é a exibição da verdadeira natureza da existência cíclica. Além disso, enquanto estiverem basicamente felizes com esse renascimento humano precioso, se já é difícil encarar uma diversidade menor, agora que vocês estão no que é considerado um renascimento afortunado, né? Tipo cobertura do Sansara, onde a gente está, pelo menos do ponto de vista de ensinamentos, apenas imaginem o quão difícil será suportar o sofrimento dos reinos inferiores, né? Se a gente, sei lá, encrava a unha e a gente já sofre, imagina quando a coisa for de verdade, né? Como seria renascer nos reinos inferiores, onde o sofrimento é verdadeiramente insuportável? Perceba que se você não for capaz de ser paciente ou de suportar os pequenos sofrimentos e aflições que acontecem agora, você não será capaz de suportá-los nos reinos inferiores. Agora é o momento de se assegurar para não precisar enfrentar o sofrimento dos reinos inferiores, de verdade. Então, é assim que a gente pode desenvolver a renúncia, né? Enxergar a verdadeira face do Sansara como da natureza do sofrimento, né? Segunda nobre verdade. Não, primeira, as 4 nobres verdades, na verdade. A primeira e a segunda nobres verdades, né? Então, quando a gente faz isso, a gente começa a nossa prática, verdadeiramente, né? Enquanto isso não acontece... Apesar que, assim, meio que a gente não é 0-100, assim, né? A gente, às vezes, se dá conta, pratica, e sim, o Dharma é que importa. Daqui a pouco a gente se abraça com o Sansara outra vez, sai rolando, se apaixona, né? Desaparece do SEB, do Dharma, de tudo que é ensinamento. Daqui a pouco a gente toma um pé na bunda, volta pro ensinamento, assim vai, né? Em todos os times, não só romanticamente. Às vezes a gente se apaixona pelo Sansara, vai. Daqui a pouco toma um pé na bunda do Sansara, volta, e assim vai. A gente fica indo e voltando, né? Mas tem uma hora que a gente se cansa um pouco de brincar disso, né? A gente tá falando, chega disso. Essa é a boa hora, é a hora que a gente toma refúgio daí, porque se a gente falar, o Sansara não quer mais brincar, então vou brincar do quê agora, né? Vou estudar o Dharma, né? Eu tomo refúgio aí. Tudo bem por enquanto, chuchus? Alguém quer reclamar de alguma coisa? Não? Então tá bom. Então a gente vai seguir, vai seguindo. Então, ninguém pediu para aumentar a fonte ainda? A Ana não está aí, né? A Ana que sempre pede. Então, agora é o momento de perceber que até este momento você não foi capaz de sair dessa situação difícil sem um guia verdadeiro. A gente repetiu de ano, todo mundo repetiu de ano, né? A gente não tinha um professor, ou sei lá, não ouviu o professor, repetiu de ano. É por isso que ainda segue vagueando pelo Sansara. A fonte de refúgio ou guia necessário precisa ter o potencial completo de ter compreendido essa situação difícil e ter atravessado essa situação com sucesso até o outro lado, até a margem da liberação. Quando você escolhe o seu objeto de refúgio, ou seja, no caso nosso, o Buda Dharma Sangha, e toma refúgio, você deveria ter a certeza de estar tomando refúgio em alguém que vê claramente a situação difícil do Sansara, que atravessou o Sansara e que sabe precisamente como se liberar dele. Tal indivíduo experiente, um guia compassivo, um guia valioso, um guia que possui todas as qualificações, poderá guiá-lo nos métodos que possibilitam conduzir outros seres para fora da existência cíclica. Então, é como se a gente quisesse ir para algum lugar que a gente não sabe o caminho, a gente precisa de alguém que saiba, né? Nesse caso aqui, como a gente brincou semana passada, não existe o Waze que funcione bem. Precisa de um professor mesmo, que saiba nos guiar. No que diz respeito ao tema de transformar a diversidade em caminho, uma das grandes fontes de sofrimento enquanto praticantes é a morte do seu mentor espiritual. Não gosto nem de pensar. Isso ocorre porque não há nada mais precioso do que os seus guias espirituais. Quando a presença física deles deixa este mundo, vocês sofrem tremendamente. Ainda assim, o momento no qual o professor abandona a sua forma corpórea é também o momento em que a mente do professor se funde com a natureza última da verdade,
Se através das suas preces você conseguir estabelecer uma conexão com essa natureza, não há maior benefício do que esse. No momento da passagem para o nirvana de um ser altamente realizado, bem como nos dias que se seguem, o seu sofrimento pode se tornar um intenso desenvolvimento para a realização no caminho. Mais uma vez, devido à bondade do professor. Então, tem algumas coisas importantes para a gente lembrar aqui. Primeiro, basta. Primeiro, a questão do lama, né? Da importância do lama, dos mestres. Esses dias o Gasperi estava explicando que os mestres, esses que a gente vê no assiste retiro, vai encontra, né, ouve ensinamento, esses lamas, se diz que eles são mais bondosos do que o próprio Buda. Porque o Buda, a gente não teve o privilégio, o mérito de nascer no tempo do Buda, né? De ouvir ensinamentos diretamente do Buda. Então, hoje não fossem os lamas, os mestres, a gente não receberia ensinamentos, né? Então, nesse sentido, os mestres que a gente encontra, esses de carne e osso, que vivem aqui junto com a gente, se diz que eles são mais bondosos do que o próprio Buda, né? Conosco, né? E daí, quando um mestre desses morre, né? Eu ainda não tive ainda essa experiência, né? De um mestre muito próximo de mim morrer, deve ser um negócio muito duro, né? O Lama Santen fala que quando o Dalai Lama morrer, o sol não vai nascer por uma semana. Dá vontade de chorar só de lembrar do Lama falar isso. Então, imagina quando o mestre nosso morre, né? A gente sofre para burro, porque tem muito apego misturado, né? A gente mistura tudo, né? Então, a gente chora porque a gente sente que perdeu o nosso papai, nossa mamãe, né? E, claro, que tem muito apego misturado, né? Com a nossa relação com os nossos mestres, né? E às vezes a gente reza, acho que o Gyatro Rinpoche mesmo, quando o Yantan Rinpoche morreu, ele falou assim, vocês precisam agora, se eu achar esse ensinamento dele, eu mando para vocês. É difícil de achar esses negócios que o Gyatro Rinpoche fala. Mas ele falou assim, vocês precisam rezar muito agora. Não pelo Yantan Rinpoche, que era um grande... Ele era considerado a encarnação de Vimalamitra, um dos maiores praticantes, mestres que existiram, né? Então, ele está bem, a mente dele está completamente livre, ele era uma emanação de um Buda, né? Então, ele não precisa das nossas preces para nada. Nós é que precisamos rezar para esse mestre que agora está com a mente completamente fundida com espaço, que ele pode, de fato, nos atingir, assim, a gente pode se conectar muito mais livremente, né? Então, a gente reza por nós mesmos. E se a gente chora, a gente vai chorar por nós. Então, vamos perder essa conexão, né? Não pelo mestre, né? Então, a gente confunde tudo, né? Então, quando um desses grandes mestres morrem, a gente deveria mesmo rezar, a gente deveria procurar estabelecer essa conexão com ele, porque nesse momento a mente do lama está muito expandida, né? Está fundida com a mente do Buda. Então, pela conexão nossa kármica com esses mestres, a gente poderia receber muitas bênçãos, né, nesse momento. Então, se um dia isso acontecer com a gente perder um desses grandes lamas, assim, a gente precisaria se lembrar disso. Alguém vai lembrar isso. A gente vai precisar fazer a gente vai combinar, vamos combinar aqui, nós 32 pessoas que estamos aqui. Um dia que algum de nós passar por isso, e algum dos nossos mestres morrer, a gente se lembra disso, tá? Um lembra o outro. Agora é hora de rezar para se conectar com o lama. Não fica choramingando aí que você perdeu isso ou perdeu aquilo. Vamos agora rezar para se conectar com o lama, né? A gente tem esse compromisso de um lembrar o outro. Desenvolvendo um senso de entusiasmo diante da adversidade, você pode utilizar especificamente a adversidade como suporte para o refúgio e para o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Estou descrevendo como você pode lidar com o seu sofrimento, como você pode lidar com a sua adversidade, porque isso afeta a sua vida e o seu caminho. Então, lembra que as adversidades, elas são obstáculos, são considerados obstáculos, se elas atrapalharem nosso caminho espiritual, né? É isso que a gente está tentando fazer, as adversidades vão surgir, né? Porque vão surgir.
porque faz parte da nossa experiência no samsara, né? Então, elas podem obstaculizar o nosso caminho. Então, nós estamos estudando isso aqui para que isso não aconteça. Não quer dizer que as adversidades não vão surgir, mas elas não vão surgir como obstáculos para nós, né? Então, nós estamos aprendendo a lidar com a adversidade porque ela afeta a nossa vida e o nosso caminho. Agora, como você já sabe, sempre que você estiver sofrendo em corpo, fala e mente, seja por uma doença física ou uma aflição mental, que parece ser aflição de espíritos malévolos, forças obstrutoras ou inimigos externos, essa é uma grande questão para você. Normalmente, ela aparece como algo importante. Mesmo que seja algo mínimo, você toma como uma grande aflição. Quando perde um pouco de dinheiro, ou quando alguém fala com você de um jeito desagradável, isso desperta uma forte reação. Isso é chamado de aparências surgindo como o inimigo. Porque nos perturbam, né? Acionam as nossas emoções destrutivas, nossas aflições mentais. Quando a sua familiarização com a adversidade alcança um ponto em que você fica efetivamente preso às aparências que surgem como inimigos, que parecem ser nossos inimigos, o Geshe Pende, ele diz que os nossos verdadeiros... Lama Wallace também fala isso, que os nossos verdadeiros inimigos são as aflições mentais, né? O outro lá que fica apertando o botão da gente, e daí a gente grita, não é nosso inimigo, né? Nosso inimigo mesmo são as aflições da mente, essas aflições que surgem na nossa mente, que nos perturbam, né? É com elas que nós temos que lidar. Então, esses são os nossos verdadeiros inimigos. Mas quando a gente fica preso às aparências, né? Aquilo que surge para nós, como se elas fossem nossos inimigos, significa que você não tem mais paciência com o sofrimento, né? Paciência no sentido de compreender mais profundamente as causas do sofrimento. Isso traz o mesmo problema mencionado anteriormente. Se você for incapaz de suportar pequenas adversidades aqui, no melhor renascimento da existência cíclica, nascimento humano precioso, o que você fará quando renascer nos 3 reinos inferiores? Então, a Ana, né, naquele dia, no outro dia, a Ana falou que achava que ela não ia renascer no reino inferior. Buda que a ouça, né? Mas o ponto não é se a gente vai, de fato, ter um renascimento inferior ou não depois que a gente morrer. Nada garante, né? Que a gente não vá ou que a gente vá, né? A gente não sabe, né? Mas a gente pode ter um renascimento num reino inferior nesse mesmo corpo, nessa mesma vida. Uma das preces mais bonitas que eu vi no livro do Shagdu Rinpoche, que eu vou abrir aqui. Ver se eu consigo achar rapidinho. Uma das preces mais bonitas é que, assim, no meio do sofrimento, que eu não seja arrastado pelo sofrimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deveria ser fácil achar, vamos ver se eu consigo. Então, a gente pode, no meio de um grande sofrimento, quer dizer, estar em meio a um grande sofrimento pode ser muito parecido com o renascimento inferior, sabe? Então, esse treinamento, ainda que a gente ache que não, que está bem, que está livre de ter um renascimento inferior, o que não é verdade também, mas sem a gente se desesperar, né? A gente deveria se preparar para lidar com as adversidades mesmo, quando elas surgirem, né? Quando a gente for arrastado por uma emoção muito intensa. Então, olha que bonito, quer ver? É uma meditação super bonita, que um dia a gente pode fazer essa meditação dos 4 pensamentos transforma a mente. A gente pode estudar os 4 pensamentos transforma a mente quando a gente terminar esse estudo aqui, antes de ir para o próximo. E daí a gente faz essas práticas que o Shagdu Rinpoche ensina. Mas ele fala assim, quando os pensamentos inundarem sua meditação, direcione para a prece. Reze para não ser levado pelo sofrimento e para que você possa ver tudo que surge como purificação. Que na confusão trazida pelo sofrimento, reze para não criar causas kármicas para mais sofrimento. Reze também para alcançar o poder de guiar os outros das profundezas do samsara para um estado além do pesar. Reze para que todos os seres possam ser liberados dos ciclos intermináveis do sofrimento do samsara. Eu acho isso tão lindo. A gente rezar para que na confusão trazida pelo sofrimento, a gente não crie mais causas kármicas para mais sofrimento. Então, isso é também é um treino, né? Para como que a gente vai lidar com o sofrimento caso a gente tenha um renascimento no reino inferior. É um bom treino. Aliás, é por isso que o reino humano é o melhor
para a prática, porque a gente tem essas experiências, né? De raiva, de medo, de carência, né? De orgulho, de competitividade, né? E de desejo apego, que é o nosso mesmo, né? Fala, Tila. Dentro disso que você estava dizendo, né, relativamente à questão da cara que a gente vai dando, né, para o sofrimento que aparece, né? No texto, uma coisa que eu reparei que ele tem a ver assim, o obstáculo surge para a gente, com a cara que a gente dá para ele. Então, ou seja, a base disso está também além de nas fixações, nas emoções aflitivas, está também nas preocupações mundanas. Porque ela é a base, aquela coisa do eu não quero ser contrariado, esse eu, entendeu? Ele sustenta essa coisa, porque o obstáculo é o obstáculo para mim, porque eu não consigo ver um caminho, né? Exatamente. Ele é obstaculizado por um momento, né? Mas o quê? Se eu tenho um meio hábil, eu não tenho mais o obstáculo. Então, assim, se a gente treina observando e esses pontos, né, onde que eu estou, o que eu estou vendo de fato, né? É interessante É essa claro, é coisa. isso que a gente está fazendo mesmo, né? É a nossa posição de mente De mente, que faz com que a justamente. gente veja as aparências como inimigos, que é o que o Gyatso Rinpoche está dizendo aqui, né? É a forma como a gente olha. Se a gente olha desse lugar que precisa se defender, que precisa ganhar, né? Que não quer perder, né? Se a gente age com base nas 8 preocupações mundanas, é isso que a gente vai ver, né? A gente vai ver as coisas como obstáculos, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai obstaculizar a gente, né? Então, é tudo, felizmente, é tudo uma questão de posicionamento da mente, né? Não são obstáculos concretos mesmo, que a gente vai ter que vencer, né? Não é isso, né? É a nossa posição de mente. Mas o importante, Jane, é a possibilidade de treinar com eles. Isso, é. Esse que eu acho que é o ponto, entendeu? É, Possibilidade de exatamente. treinar. Ele surgiu, você vê, como se você aplicasse a virtude àquilo, entendeu? Como uma forma de treinamento. Porque aí sim, quando a gente estiver numa situação realmente de inferno, que aparece ou no dia a dia, ou mesmo os vários bardos, né? A gente vai estar, opa, eu tenho já É um músculo, né? treino, eu sei dançar essa música aqui, entendeu? Uhum. Legal. Então, é o que o Shantideva diz, né? Que a gente precisa treinar com as pequenas dificuldades, né? A gente não devia perder nenhuma chance de treinar. Mas, pessoal, a gente precisa treinar mesmo na nossa vida, né? Na nossa vida do dia a dia. Não é treinar em retiro, sei lá quando, né? É na nossa vida no dia a dia. Cada coisa que aparece pra gente. E mesmo quando não aparece, eu tô pensando tanto nisso, pessoal, assim, como a gente perde oportunidade, né, de treinar, acumular virtude e de não escorregar, né, nos nossos hábitos emocionais, assim. A gente perde muita oportunidade, né? Hoje, talvez, quando tu falou aí, perde a oportunidade de não escorregar. Na verdade, a gente perde a oportunidade de reconhecer. A gente não reconhece. Escorregar para o hábito, né? Para os hábitos É. emocionais, quer dizer, Não reconhece, né? A gente não reconhece. O Geshe Pende, ele fala muito de a gente cultivar a tal da mente do bem-querer, que eu adoro quando ele fala disso, né? A gente cultivar esse senso de proximidade com as pessoas, né? De apreciação por todo mundo. E ontem eu estava vendo um ensinamento que ele fala sobre inveja. Pessoal, vou confessar umas coisas aqui para vocês agora, vou abrir meu coração. Tem muitas vezes que eu olho para algumas coisas, né, na rede social, assim, né? Aí eu vejo as pessoas se mostrando, né? Assim, se aparecendo, né? E eu dou uma torcida de nariz, assim, sabe? Isso aqui não, né? Não é bem assim, né? Não tão assim. Então, ele fala assim: toda vez que você olha para uma coisa legal que está acontecendo com alguém, né?
e você tem dá uma torcida no nariz, isso é inveja. Então é hora de você praticar a alegria mesmo pelo que o outro pelo que está acontecendo com o outro, né? E daí algumas vezes eu fiz isso assim durante a semana, né? Não é que eu tenho aquelas invejas de morrer, de matar, nada disso, mas vocês me entendem? Aquela coisa que você fala, mais ou menos, né? Você não acha tão assim, uau, né? Assim. Mas eu comecei a fazer um esforço, assim, que não é nem um grande esforço, mas de mudar um pouco essa minha posição de mente, né? De falar, que legal, puta, tô feliz com isso. Sabe quando uma coisa que me incomoda um pouco, às vezes, é a superficialidade da coisa. Então, por exemplo, acontece alguma coisa legal com alguém, né? Mas aí a pessoa coloca no jornal, né? Como meio que se promovendo. Isso me dá uma irritação, sabe? Uma autopromoção, assim. Isso me irrita um pouco. Mas o que eu ganho com isso? Essa pergunta, o que eu ganho com isso? Né? De ficar julgando se aquilo é autopromoção, se aquilo não é, se aquilo é verdadeiro, se aquilo não é. Que importa isso? Importa que a pessoa está feliz, de fato, né? Então, se a gente se conecta com isso, a gente treina esse regozijar-se, que é uma das práticas iniciais lá da prece 7 ramos, né? Que a gente um dia pode também estudar. Tem tanta coisa para estudar legal, né? Mas é uma parte regozijar-se, né? Ou alegria empática também, a gente pode dizer que é alegria empática, né? A gente passa por cima dessas coisas mais superficiais e se conecta com a alegria do outro. E não é que a gente realmente se alegra sem nenhum esforço, só de gente... A gente pode escolher, a gente se conecta com aquela coisa de autopromoção que te irrita, ou você se conecta com a alegria do outro mesmo. E se você realmente se conecta com a alegria do outro, você se alegra. Por que a gente não faz isso? Quer dizer, Genê, por que você não faz mais isso? Mas são muitas pequenas oportunidades que podem não ter nenhuma importância, na verdade, mas que a gente perde, porque a gente não está atenta, sabe? A gente vai fazendo as coisas como a gente sempre fez. Fala, Flor. E eu vejo uma terceira oportunidade, uma terceira opção ainda nesse ponto aí. Eu tenho a tendência, como você tem a tendência de ficar assim, eu tenho a tendência um pouco de olhar e já ver assim, nossa, o sofrimento que já está por trás daquilo, sabe? Já vem depois, assim, a pessoa vai cair, vai se frustrar, vai. Então, mas o Lama Karma, professor Lama Wallace, eu fiz essa pergunta, porque eu tinha isso também. Falei, isso aí é felicidade hedônica. Isso aí vai dar em sofrimento, isso não tem importância. Okay? O Lama Karma falou assim para mim, isso é inveja. Você se alegre e depois você pode até cultivar compaixão, que essa pessoa possa enxergar a felicidade genuína, cultivar as causas da verdadeira felicidade. Mas ele falou, isso é inveja. Você primeiro se alegre, depois você reza. Pegadinha isso aí, viu, Flor? Então a gente vai dourando as coisas, né? É sutil demais. Claro. Eu às vezes fico pensando essa questão aí. Tem umas coisas assim bem específicas assim que eu sinto isso. Eu vejo com plástica. Resultado de plástica. E realmente é uma coisa assim que eu falo assim, nossa, a pessoa foi lá, se arriscou a vida tão preciosa. Mas eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu já vejo o sofrimento. Mas primeiro você fica feliz. É importante isso, Lívia. Mas tem uma simbologia muito forte no sofrimento para mim. Então, mas para a pessoa não importa. Primeiro a gente se conecta. Eu estou dizendo que é uma possibilidade de a gente treinar, não necessariamente esse caso, mas eu estou querendo dizer assim, para a pessoa tanto faz, se você acha que é uma besteira ou se você acha que não é. Para a pessoa tanto faz. Ela está feliz, possivelmente, né? A não ser que ela tenha feito uma plástica, tem que se ferrado, como muitas pessoas se ferram por aí com a tal da plástica, né? Essas desgraças que acontecem por aí. Mas vamos supor, a pessoa está super feliz. Ela gastou uma puta de uma grana, mas está super feliz. Para você pode falar, meu, plástica é uma idiotice, eu jamais gastaria meu dinheiro. Mas não foi o teu dinheiro que ela gastou, foi o dela, né? E ela está feliz com aquilo. Então, essa é uma oportunidade de a gente cultivar a alegria empática, né? Existe uma outra oportunidade que é de cultivar a compaixão, que é o que você está falando. Tem um sofrimento aí, tem uma ignorância. Mas por que a gente... Por exemplo, uma pessoa que realmente está feliz porque casou, por exemplo. Ou, sei lá, alguma coisa que você acha realmente que é legal.
né? Talvez seja, acho que casar também não é. No meu caso também acho que não é, mas vamos supor que você ache. Casamento é uma coisa muito legal. Então a pessoa casou, tá lá feliz da vida. Então, assim, você se alegra, não é? Porque a pessoa tá feliz. Mesma coisa, né? Quer dizer, eu tô querendo, isso é só para dar um exemplo de que tem muitas pequenas oportunidades o tempo todo que a gente pode treinar a nossa mente a cultivar virtude, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Não é nem, sei lá, nem prescrevendo nada, a gente tem que se alegrar por isso, tem que se alegrar por aquilo. Mas o fato é que a gente perde chance de treinar a nossa mente. Fala, Cris. Mas a gente primeiro, aí eu concordo com a Flori, a gente precisa se dar conta disso, porque às vezes a gente nem se dá conta disso. Do quê? Você conta do quê? De que a gente está fazendo, por exemplo, de a gente não estar se alegrando, por exemplo, fez a plástica. Você já comenta, como a Lívia falou, nossa, meu Deus, que bobagem. Você nem se dá conta anteriormente de que você, se ela está feliz, você tem que estar feliz com ela. Então, você, às vezes, nem se dá conta disso. Não, nem se dá conta de que você não está feliz com ela, né? Que, na verdade, você está torcendo o nariz. Com certeza. É o primeiro passo, porque senão, se a gente não reconhece isso, se a gente não reconhece isso como uma coisa, como uma não virtude, na verdade, né? Que não é, não é uma coisa muito grave, né? Que vai, mas é nessas coisas que a gente precisa começar a treinar, como a gente estava conversando como o Atila estava falando, né? Se a gente não treina nessas pequenas coisas, quando chegarem as grandes, vai ser difícil, né? Agora, isso não quer dizer que a gente não vai ter discernimento, né? Então, se a pessoa está fazendo alguma coisa horrível, negativa e está se alegrando, tipo, matei um e estou feliz porque eu matei, óbvio que a gente não vai se alegrar, né? Mas dentro o ponto é assim, a gente se alegrar com as alegrias virtuosas, vamos dizer assim, ou pelo menos neutras dos outros, né? E com as virtudes dos outros, seja ali quem for, seja uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você não gosta, não interessa, né? A gente tem que vencer essa superficialidade, assim, né? E aproveitar as oportunidades que a gente tem. Oi, Rô. Oi, boa noite. Boa. Nessa linha de a gente tentar ser mais prático, né, de como treinar a mente, uma coisa que eu acho que, no meu caso especial, ajuda um pouco é, primeiro, eu estou convencido que eu estou encontrando o meu próprio karma. Do ponto de vista teórico, eu estou convencido disso. Agora, usar isso na energia, quer dizer, quando a coisa aperta, alguém faz uma coisa que você não gosta, aí você já tem que ter um pouco no subconsciente essa ideia de que, entendeu? Eu estou encontrando o meu próprio karma, porque isso deve ser um antídoto bom, pelo menos, para a raiva. É maravilhoso. Para a gente, pelo menos, se livrar dos piores, entendeu? Dos piores lugares. Primeiro, a gente está convencido de que a gente está encontrando o próprio karma. Eu estou convencido disso. Então tá. Mas só que na hora a gente esquece, né? Isso. Então, mas tudo bem, a gente esquece. Errada. A gente, pelo menos, tem um diagnóstico, né? Mas em alguns momentos... Eu, pelo menos, acredito. Eu também. Estou encontrando o meu karma. Então, só que na hora... Tem que funcionar na prática. Tem que funcionar na prática. Pois é. Mas na prática é isso, a gente dá de cara com aquilo, né? E aquilo torce o nosso estômago e tal. A gente pode ser que, se a gente refletir, por isso que o Gespendi fala, a gente precisa ler muitas vezes aquilo, a gente precisa ler, reler, ler de novo, ouvir de novo, até uma hora que, quando aquilo acontece, você vai lembrar, é o meu karma, né? Tipo, quem te roubou? Ele conta uma história que... Como é que era a história mesmo? Um lama tinha uma... Eu vou inventar um negócio aqui para caber na história, porque eu não lembro direito. Mas vamos supor que um lama que tinha lá guardado uma cuia, né? Tinha lá uma cuia que ele tinha ganho de não sei de quem, e aí roubaram a cuia, né? Aí alguém perguntou para ele, quem roubou a cuia de você? Ele fala, meu karma roubou de mim. Olha só! Já é uma visão direta, né? Não foi ninguém. Eu certamente fiz isso no passado, em alguma ocasião, e agora eu recebi o resultado do meu karma passado. Então, quem te roubou? Seu karma te roubou. Gê, eu acho que foi alguém do retiro que tinha pegado. Uma história ele falou, fui eu que roubei. Fui eu, exatamente. Fui eu que roubei de mim mesmo, foi o karma. Porque foi ele
que em outra ocasião tinha roubado e agora alguém roubou dele. Então, no fim, ele mesmo roubou dele, né? Então, mas não tem outro jeito. A gente precisa ler, ouvir, estudar e refletir, contemplar, né? Até uma hora que a gente vai se lembrar na hora que a coisa acontecer. E aí aquilo vai arrefecer. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu tive essa experiência, assim, de, sei lá, atravessar uma situação muito difícil, mas na época que eu estava traduzindo o Gespend, esses ensinamentos que ele estava dando sobre paciência. Agora eu acho que eu já esqueci, eu teria que ouvir de novo ele falando sobre isso, né? Mas na época que ele estava ensinando, e ele vai voltar a ensinar, hein, pessoal, agora em outubro, não percam. Mas na época que ele estava ensinando sobre paciência e sobre karma, né? Porque no capítulo de paciência de Shantideva ele fala muito sobre karma. Então, nessa época, quando alguma coisa acontecia comigo, me dava aquela... Ai! Quando eu me lembrava, esse é o resultado do meu karma, eu estou me encontrando com o meu karma, como você disse, aquilo acomodava um pouco, sabe? Falar, óbvio, sabe? Dava uma acalmada no meu coração, assim, sabe? Mas acho que é treino, né? E tem infinitas coisas que a gente pode treinar. Se a gente quiser, a gente pode praticar realmente 24 horas do dia, ou pelo menos o tempo que a gente está acordado, né? Treinando essas coisas, né, internamente, assim. E isso que o Lama fala, que o Dodrupchen fala aqui, se você não... Exatamente o que você falou, Rô. Se você não tiver essas cartas na manga, se você não tiver isso na sua memória RAM, sabe? Né? Você não vai lembrar na hora o que fazer, como enxergar aquela situação, né? Por isso que a gente precisa, não pode ouvir uma vez só e esquecer. A gente precisa revisitar aquilo. A gente precisa ler os cadernos de anotação que a gente tem. Eu não sei se eu já contei para vocês. Uma vez eu tinha um caderninho que eu anotava todos os retiros do Lama Santen, o mesmo caderno. Uma vez, eu nunca olhava mais o que tinha anotado. Uma vez eu me dei conta que eu estava anotando sempre as mesmas coisas. O Lama falava alguma coisa, eu escrevia. Aí no retiro seguinte, o Lama falava a mesma coisa, eu escrevia de novo. Eu falei, meu, que vaso rachado dos infernos dessa minha mente, né? Mas a gente deveria, agora eu tenho um caderno mega organizado com as coisas, toda vez que eu vou, sei lá, antes de receber o próximo ensinamento, eu volto no anterior, assim, leio, eu já decorei um monte de coisa, assim, que é útil. É o único jeito que a gente tem. Não tem outro jeito. Boto coisa na parede. É o único jeito que a gente tem, com essa mente distraída nossa, né? Sabe uma coisa? Desculpa, fala. O que adianta a gente ter um bom mapa se na hora que a gente está no território a gente se perde completamente? Então, né? Rô, mas a gente não se perde se a gente tiver um mapa na cabeça, entende? Pois é. Pelo menos algumas coisas. Então, a gente precisa... Primeiro, a gente precisa reconhecer de que a gente é movido por energia, né? Não é movido só exatamente, a gente é movido por energia, mas se a gente tiver um reenquadramento da situação, a energia se move diferente, que é o que eu estava dizendo. Contando para você. Você passa uma situação, você passa mal. Depois que você lembra que é o karma... Você bem falou... É que você mesmo falou, a gente tem que ter um gatilho que, quando a energia se modificar, você chega e fala, puxa, mas como agora? Como assim? Entendeu? É como se você tivesse alguma coisa que um subconsciente seu que te avisasse, não deixasse você totalmente arrastado para a bolha. Mas não então, tem jeito, eu aspiro cada vez mais ser menos arrastado para as bolhas. É o que vai acontecer se a gente praticar. Né? Se a gente, não é essa aspiração, se a gente praticar, se a gente... Não tem outro jeito, eu acho. A gente precisaria, pelo menos... Vamos supor, o que a gente pode... Que decisão que eu tomei, né? Eu entendi quais são os meus maiores tropeços, assim. Onde é que eu tropeço mais frequentemente, né? E daí, eu tentei memorizar coisas que servem para aquela situação, sabe? Porque a gente tem que começar de algum lugar, já que a gente não consegue lembrar de tudo, né? A gente tem que se lembrar de algumas coisas, né? É isso que eu tenho feito, sabe, Rô? Eu acho que funciona. Porque ainda que no início, quando a situação se apresenta, né? Eu me aflijo, mas quando eu me lembro, e eu tenho me lembrado, porque eu tenho batido na mesma tecla 500 vezes, e eu esqueço, né? Óbvio. Quando eu me lembro, aquilo se acalma, se acomoda diferente, sabe? Ainda que a energia se movimente inicialmente. Mas depois, logo em seguida, na verdade, o que tem acontecido é que logo em seguida, aquilo se acalma um pouco. E eu consigo ter um pouco mais de clareza do que eu não tinha antes. Sabe? Então, por exemplo, vou contar para vocês como é que é. Eu tenho um desespero de controlar a vida
do meu irmão, por exemplo. Porque meu irmão é um puta... muito menos agora. Mas ele era um alucinado. Ele fazia, sabe, super impulsivo, se metia em um monte de encrenca e tal. Então, quando eu começo a achar que ele vai se meter numa confusão, eu já começo a criar uma estratégia super elaborada para evitar e para não sei... Isso é um desgaste, sabe? Um desgaste enorme. Então, eu tenho que me lembrar o tempo todo de que a vida... Coisas óbvias, né? Que a vida é dele, que eu não tenho controle, que o karma dele, ele vai ter que lidar. O meu é não me perturbar completamente, inclusive para eu poder apoiar, caso seja necessário. A maior parte das vezes nem é, mas caso seja necessário, sabe? Uma série de coisas. E voltar para a situação como ela está agora, sem ficar pirando no que pode acontecer. Muitas coisas, sabe? Mas, de algum lugar a gente tem que começar. Então, para mim, minha maior dificuldade é essa, né? Então, eu tenho uma série de coisas, assim, uma listinha de coisas que eu preciso me lembrar nesses momentos. Então, eu acho que não tem outro jeito, sabe? Foi isso que o Alan Wallace falou para mim. Se você não tiver na mão uma lista do que você precisa lembrar, você não vai lembrar. E você vai viver tudo igual e vai passar pelas mesmas dificuldades sempre, sabe? Hoje eu acho que isso tem a ver um pouco com os votos, né? É porque a gente não dá atenção para isso, assim. Os votos, assim, por exemplo, eu estava pensando assim, poxa, quais são os votos que eu deveria estar assim na minha mente, assim, do nosso nível de prática, assim, né? Quais são os votos? A gente não olha para isso, que é a intenção, né? Então, isso direciona, por exemplo, direciona a gente para fazer isso que você está fazendo, por exemplo. Né? Se eu tenho pelo menos 1, 2, 3 votos que tocam o meu coração, assim, então, aquilo vai direcionar a nossa mente para a gente fazer alguma coisa. Eu acho que isso que é importante, que seja não uma coisa muito genérica, sabe? Porque das coisas genéricas a gente já está por aqui. Então, precisa ser algo que seja realmente importante para nós neste momento da nossa vida, né? Então, por exemplo, eu acho que nós, no nosso caminho, assim, a gente está nessa fase mesmo, de desenvolver renúncia, de desenvolver o refúgio, né? Para onde que eu corro? Onde é que eu vou buscar soluções das minhas questões, né? Eu não vou buscar a solução, sei lá, em livro de filosofia barata. Eu vou buscar as soluções no Dharma. E se eu tomar refúgio no Dharma, né? Se eu puder, eu vou conversar com alguém da Sangha. Se eu precisar, eu vou conversar com o Lama. Né? Então, isso para mim é um pouco mais tranquilo, assim, né? Mas o problema é aplicar isso na hora, né? O nosso problema é esse, né? Aplicar na hora que a coisa está acontecendo, né? Fala, Lili. Vocês estão falando, eu fui me lembrar, assim, uma coisa que me marcou muito no estudo que a gente fez das 4 incomensuráveis, eu estava logo no inicinho, e eu com histórico de pânico, ansiedade, seja qual a dificuldade que você esteja passando, o Lama Wallace fala, primeira coisa que você tem que fazer é relaxar. Buscar o relaxamento. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa que eu pego. Uhum. Não importa se eu estou num carro com pânico e estou travando toda, ou se é alguém que está me xingando, sempre relaxar. Então, isso me veio muito forte. E agora vocês falando também, me lembrei do poema que está no livro do Sogyal, o livro tibetano do Viver e do Morrer, do buraco. Que hoje eu vou... Rua, né? Do buraco na rua, depois eu dou a volta, depois eu passo por outra rua. A gente vai cair umas 400 vezes no buraco, né? Até a hora que a gente vai mudar de rua, né? A gente vai percebendo. Não, essa instrução de soltar o esforço, né? De se estabelecer no estado natural, isso permeia meu dia inteiro, assim. Toda hora eu me lembro disso, porque eu fiz um baita esforço para ficar me lembrando disso mesmo, sabe? Isso realmente, se isso é um voto, né, Gê? É um voto para você. É um voto. É um voto. Mas a gente tem que escolher os nossos votos, eu acho, sabe? Isso que eu quero dizer. Com certeza. Tem que ser um voto mesmo. Um voto mesmo, né? Dentro de você, né? Com base nas dificuldades que você tem, né? Isso. Nesse momento. Isso.
Porque são inúmeras, né? Agora, é impressionante como a nossa mente é distraída, né? Sabe, por exemplo, né, eu já ouvi 1 milhão de vezes a coisa do tomar refúgio muitas vezes, né? De fazer o voto de refúgio muitas vezes durante o dia. E eu faço muitas vezes durante o dia. E aí tem uma instrução para a primeira porção de alimento que você come, você oferecer, a coisa da oferenda. Cara, eu esqueço toda vez. É impressionante. Eu começo a comer, daqui a pouco... É impressionante. Eu sento para comer. Sento para comer, né? Aí eu tô lembrando, não, a primeira porção eu ofereço pro lama, né? Como se eu estivesse oferecendo pro lama. Daqui a pouco alguém, ô Gê, você viu não sei o que lá? Aí eu começo a comer e esqueço do negócio. É impressionante. Eu acho isso muito impressionante, muito impressionante. Então, assim, aquela coisa da conscienciosidade, né, que o Shantideva fala, de estar presente. Está presente, está presente. Mas é muito louco, assim, como a nossa mente esvoaça realmente, você né? se lembra, você oferece? Lembra, ofereço. Ah, Mas, tá tudo Tia, certo. é muito impressionante. Tipo assim, nós estamos aqui, nós, né? Assim, vamos comer. Aí tô lembrando. Aí você, antes de eu pegar a primeira colher, assim, primeira colherada, você fala comigo, eu já esqueço. É muito engraçado. Eu tô até risada, mas, sou muito louca, né? Muito Gente, louca. ontem no estudo da terça, a gente viu esses 2 temas, assim, 2 textos, um do Jack Cornfield e um do Nankai Norbu. O Nankai Norbu é Estando Presente, uma instrução dele de uma página, muito maravilhosa, assim, para a gente fazer essa prática, assim, de estar presente como uma prática principal. Não, pois é. Prática principal, Mas né? é que assim, passou um mosquito, pronto, já esquecido, né? É muito impressionante. Aí em seguida eu lembro, né? Na segunda garfada eu lembro, mas aí já é a segunda, né? A primeira, entendeu? O problema é a primeira. É muito engraçado. Eu acho que eu vou botar um totem na minha mesa de jantar. Mas a segunda passa a ser a primeira. Por isso que eu te Eu perguntei. sei, amor, Você, quando eu lembra, ofereço. você... Mas você Então, entende o que eu tô falando? É muito engraçado, porque é engraçado, chega a ser engraçado. E aí eu fico me lembrando, nossa, eu lembro a gente estava lá na Itália, no lugar, Voto e Refúgio, toda vez que vejo hora igual, 5:05, aquela coisa assim, Cindy. Aquela coisa, 11:11, boa, essa é uma boa coisa. Ou toda vez que o celular toca, né? Tem vários recursos que a gente pode usar, né? Mas eu lembro a Candro lá, a gente estava na Itália, nas terras lá, e ela estava dando ensinamento, e benzendo a terra, não sei o quê. Aí alguém deu um copo d'água para ela colocou o copo d'água na testa, assim, oferecendo, né? Ela não esquece. Alguém deu um copo d'água para ela, estava no meio da conversa, ela... E tomou água. Por que eu não consigo fazer isso? Né? Eu não consigo. Se alguém conversa comigo, eu distraio. Ela fazer com tudo, né? Oi? Ela faz com tudo. Com tudo, então... com tudo. Não, esses são um poucos ensinamentos do Lama Zopa, né? O Lama Zopa vai, sei lá, várias situações do dia, ele vai conectando com as oferendas e tudo. Enfim, pessoal, muitas coisas, mas acho que, olha, para a gente encerrar, que eu tenho que ir para o Gespend agora, a gente precisa, como a gente está falando mesmo, escolher as situações que a gente escorrega, que a gente se esquece, que a gente se perde, se atrapalha, elencar essas situações e ver o que a gente pode fazer nessas situações, sabe? Para ir avançando, né? Treinando a nossa mente para se posicionar de um jeito diferente. Acho que é isso que o mais importante desse nosso estudo, na verdade, né? O que vocês acham? Vamos fazer isso? Eu acho que essa discussão nossa trouxe a gente para a gente se conectar com a inteligência conativa, a importância da inteligência, da desenvolver intenção. Uhum. Que a gente passa batido nessa... Eu, pelo menos, assim, eu passo batido. A gente passa batido mesmo. Agora, eu achei interessante que eu voltei a ler essa semana, do início, porque a gente vai lendo picadinho, né? Depois eu fui voltando a ler. Parece que eu estava lendo outro texto complementar, que não era o mesmo. Do que você tá muito falando? louco isso. Esse é o nosso texto. Esse aqui? É como se eu fosse outra mente lendo, assim. É como mas isso se é bom. Fosse 2 textos. Entendi. Eu falei, umas coisas que eu mas lembrava. Isso é uma boa coisa, não é necessariamente ruim, né? Então, fofuras, vamos dedicar os nossos méritos. Então, uma coisa importante para a gente entender sobre mérito, que o Gespend falou ontem, que eu achei super lindo. Quando a gente dedica os méritos, é como se a gente quisesse que o que a gente teve de
de energia de prática fosse a causa, se transformasse em causa de felicidade para todos os seres, em causa para todos os seres atingirem a iluminação. Como se a gente transformasse o resultado da nossa prática em causa para a iluminação de todos os seres. É bonito, né? É bem claro, assim, achei uma explicação bem clara assim, do que é dedicação de mérito. Então, vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi, Tanchesi, Pani, Toneri, Pedra, Nampanje, Shin, Keganati, Balon, Trupai, Sipe, Choledro, Adroa, Show. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Gandhira, Weko, Reijin, Kamsu, Pandan, Dewa, Malu, Jun, Ene, Cherezi, Wan, Tenzin Gyatso, Jape, Kauje, Bardo, Tenjurchi. Garira Weko Rejin Kansu Pandan Dewa Malu Jun Ene Cherezi Wan Tenzin Jatsoi Jape Kauje Bardo Tenjurchi. Por esta virtude, posso eu rapidamente realizar o Lama Jodiana e posso eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Korgan Lama Drugani Drawachika Malupada e Salagopar Show. Muito bom, chuchus. Tchau. Bora praticar. Tchau, Beijo, amores. Gê. Beijo. Obrigada. Boa noite para Obrigada. todos. Beijão. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Beijo. Obrigada.